tá aí o Léo Jardim. Uma frase comum dos dois, né? Que no começo de temporada é normal erros, assim, desencontros até de algum tipo de entrosamento. Mas no jogo como o de hoje, eu acho que não dá pra gente fugir das oportunidades desperdiçadas, tanto do lado do Vasco quanto do lado do Flamengo. Total. Com tudo isso que a gente viu, de repente foi uma questão técnica, que aí pode também ter a influência do início de temporada, mas, né, as oportunidades apareceram, viu, Cazé? Cazé, Léo, Belt, galera, porque o jogo foi bom, viu? Foi bom, o jogo foi bom, as oportunidades apareceram. Como eu falei, né? Eu acho que esbarrou na competência, né, de Léo Jardim e Léo Pereira, e na incompetência. Não estou chamando os jogadores de incompetentes, só de que foram incompetentes aqui na hora de fazer o gol. O Gabigol e o Verratti não fizeram os gols onde se esperava, né? O Verratti de cabeça, embaixo da trave, que onde ele foi... o Beltrão falou muito bem durante o jogo, letal, né, na temporada passada. Dessa vez ele titubeou, vem titubeando na temporada. Gabigol a mesma coisa, no pênalti, que é a especialidade dele, onde era há algum tempo atrás garantia de gol, mais uma vez esbarrou na qualidade do Léo Jardim, que mais uma vez salvou o Vasco. Então foi um bom jogo, mas o 0 a 0 é ruim para os dois, né? Tanto é que quando o Gabi vai para cobrança de pênalti, cria-se um frisson do lado rubro-negro, porque é a chance que todo mundo sabe que o cara geralmente converte, né? Ô, Léo, queria te escutar em relação ao jogo, porque foi um jogo de oportunidades, se não tantas, mas algumas claras oportunidades para os dois times. Não, teve oportunidades dos dois lados, né? O Gabigol com pênalti, como eu falei, ele não está muito acostumado, a torcida não está muito acostumada em ver o Gabigol perdendo pênalti. E do lado do Vasco, as oportunidades com o Verratti, que é centroavante, não pode perder esses gols. Então, quando perde e depois o outro time cresce e aí cria as oportunidades, depois pode tomar um gol como podia ter tomado de pênalti. Então foi um jogo equilibrado, as duas equipes tiveram chance, mas como o Casemiro falou, sair daqui de um clássico desse com 0 a 0 é muito ruim. Eu saio morrendo de fome, né? Porque quando não tem gol, não ganho. Belt, mas assim, foi um jogo, legal. Eu acho que até do ponto de vista de ambiente, que a gente tanto gosta de ver, estádio lotado, mais de 50 mil pessoas aqui no Maraca hoje. Acho que tudo isso também fez desse clássico um clássico especial, em que pese aí o jogo ter sido 0 a 0. Pra você não, mas o gol é detalhe aqui, né? O jogo foi muito bom. A gente teve um jogo com o Vasco corajoso, dentro das suas limitações. O Flamengo tentando, dentro das suas limitações de organização, também construir e ser perigoso. E a gente viu uma partida que poderia ter ido para os dois lados. A gente viu um Vasco com as duas melhores chances com a bola rolando e o Flamengo com a bola parada no pênalti com a melhor chance do jogo. Ou a segunda melhor, porque essa do Verratti é tão bizarra que eu acho que é quase um pênalti também, né? Mas eu acho que se tivesse... E aí eu preciso ser duro com o time do Flamengo, porque assim, óbvio, né? O Gabigol tá certo, tá? É início de temporada, é começo de trabalho, então as coisas vão acertar e não é esse Flamengo que o torcedor vai acostumar a ver. Mas eu esperava um pouquinho mais do time do Flamengo para hoje. Acho que jogou um pouco abaixo. Lógico, teve o desfalque do Ayrton Lucas, que eu citei na transmissão, que para mim fez muita falta, pela forma que o Flamengo tentou jogar sem ele, mas os dois times entregaram uma grande partida, Luiz. Uma pena que não teve gol pra gente comemorar, mas enfim, foi um bom jogo aqui no Maracanã. Assim, é lógico que quando você tem um clássico e com duas torcidas tão grandes assim, cada torcida, cada time tem as suas aspirações e o torcedor do Vasco está chateado porque não venceu, o torcedor do Flamengo está chateado porque não venceu. Mas, do ponto de vista aqui da análise, a cobrança, pelo menos eu enxergo dessa maneira, ela é um pouquinho maior em cima do Flamengo porque tem mais time, tem um elenco mais pronto e por mais que o trabalho seja até mais recente, é um trabalho do técnico, do grupo. O jogador do Flamengo estão juntos há muito tempo. Se espera mais do Flamengo no Flamengo e Vasco. E aí eu saio mais... A torcida também espera isso, né? E eu acho que eu saio mais decepcionado, não é decepcionado, mas assim, eu saio tendo que cobrar mais do Flamengo do que do Vasco. Para mim o sentimento é esse. E assim, acho que a torcida do Vasco entende o que eu falo, né? Não é questão de um é maior que o outro, não é esse o ponto aqui. O ponto o Flamengo é um time que objetivamente tem mais qualidade que o Vasco. Exato. E por peça também é melhor. Exato. E por ter mais peças e mais qualidade, se espera que o Flamengo, quando joga contra o Vasco, pelo menos seja um time superior. E hoje não aconteceu isso. Então acho que o torcedor do Vasco tem que ficar orgulhoso disso, sim. De pegar o jogo hoje e ter... Lógico, não é se contentar com um empate contra o Flamengo. Não é isso que eu tô falando também. Mas é olhar e falar, do jeito que a temporada tava chegando assim nesse começo, o Vasco empatando jogos importantes e perdendo do Nova Iguaçu, chegar contra o Flamengo aqui e entregar uma boa partida e um resultado que, enfim, poderia ter sido uma derrota com pênalti no último lance, eu acho que no ambiente geral, a torcida do Vasco sai menos incomodada que a do Flamengo. Mas os dois precisam melhorar muito. E me parece, Léo, até querendo te escutar também em relação ao próprio time do Flamengo,
que o Tite, ele ainda... Essa questão do titular e reserva, eu gosto, acho que o torcedor gosta, a gente sabe que na temporada longa muita gente joga muitos minutos, mas ainda me parece que o Tite, se tivesse uma final para jogar agora, acho que ele não sabe qual é o time ideal. Ou você já enxerga, que o Pedro jogou titular hoje, era um clássico, o Gabi jogou outro jogo titular, o Bruno Henrique ficou fora. Como é que você enxerga nesse sentido o Flamengo? Acho que, na minha opinião, ele já tem os 11. Os 11 que iniciou. Então o Gabigol e o Bruno Henrique são reservas. Lógico, eu acredito que sim. O ali do Ayrton Lucas. Não, lógico, o Ayrton Lucas hoje é o titular da lateral esquerda, mas os 11 do Tite já tá mais do que definido, na minha opinião. Isso aí é uma, né? Porque assim, o Gabi sai do banco, ele até diz, pô, tô feliz com a minha movimentação, o cara que passou por algumas lesões. A minutagem também dele na resposta. Falou que gostou de ter jogado mais. Ele falou isso. Que é, assim, até eu acho que é um ponto legal, Casé, pro time do Flamengo, pro torcedor do Flamengo, cara. Você tem um elenco desse tamanho, você tem que conseguir gerenciar e manter todo mundo motivado, mesmo que jogue pouco. Que não é fácil. Que é um desafio, e tem que partir também das lideranças do elenco e entender o momento. Eu acho que o Gabigol até passa na frente da fila do Arrascaeta para falar, porque eu acho que, obviamente, ele perdeu o pênalti, ele foi ali, não é dar explicação, mas chamar a responsabilidade. E também, eu acho que botar panos quentes ali. Para uma eventual polêmica, a galera obviamente gosta da manchete, a gente, né, os jornalistas gostam, né? O Gabigol vai lá e fala assim, cara, questão da minutagem, tô gostando. Ambiente, adorando. Porque senão, cara, e eu vou te falar, você vai ver na internet agora, o Gabigol foi irônico, o Gabigol tá realmente gostando mesmo, o Gabigol não sei o que lá, porque a galera vive dessa polêmica. Mas aí parar pra ouvir a entrevista e ver, não me parece nada disso. Não óbvio, mas muita coisa não parece ser o que muita gente noticia. Então eu acho que ele vai ali nesse papel de... Por exemplo, quando o Gabigol perde o pênalti, você faz uma coisa pra mim na câmera que a galera se visse. Não, mas deu dedo a galera viu, pô. Então, a galera viu, pô. Mas então, mas é pra isso que eu fiz um canal. Eu fiz um canal pra mandar meu amigo ao vivo. Poderia a galera falar, os caras estão brigando ali. Tá de brincadeira? Na verdade não foi só você sendo você. Oi, Bruna. Posso me meter? Claro! Cara, eu acho de verdade que o Gabigol foi sincero e ele participou durante o jogo de várias maneiras, assim. Ele toda hora levantava para conversar com o Tite, para dar alguma percepção dele do banco de reservas. Ele levantava para falar com os árbitros. No intervalo, ele foi o primeiro jogador a voltar lá do vestiário. Já veio direto pro banco, já foi ajeitando a chuteira. Ele ficou o tempo todo aquecendo com o maior gás. Eu acho que ele estava realmente com muita vontade de entrar e de ajudar da maneira que o Tite quisesse, assim. Eu acho que ele foi sincero. Ele quis falar depois do jogo, a assessoria já tinha decidido que ia ser o Arrascaeta, ele bateu no peito e falou, não, eu que vou falar. Eu acho que de verdade, assim, foi com sinceridade e ele está empenhado para tentar recuperar o bom momento dele, né? Ele foi titular pela primeira vez na última partida, hoje já jogou mais tempo. Eu acho que vai ser uma briga muito boa e bom para o torcedor do Flamengo. Tem jogadores de tanta qualidade no time titular, no time reserva, que até desequilibra, né? A gente estava conversando sobre isso na hora das trocas. É verdade, o Flamengo entra com Bruno Henrique e Gabigol. E o banco do Vasco, infelizmente, não tem a mesma qualidade, né? E quando o Vasco precisou fazer as alterações no segundo tempo, acho que ali o jogo deu uma desnivelada. Quando entra Bruno Henrique e Gabigol e entram os reservas do Vasco, né? Que, infelizmente, o Vasco não tem um banco de reserva com o mesmo poderio do Flamengo. Mas, de toda forma, meu amigo, eu fiquei... Enfim, todo mundo sabe que eu sou vascaíno, quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Pô, fiquei maluco ali com o gol que o Verratti perdeu. Dali em diante já bate aquele desespero, né? Que, meu Deus, é a cara do Vasco levar um gol ali no final do Gabigol. E aí, quando veio o pênalti, eu já vi o filme escrito, né? Eu falei, pô, não dá. E aí, depois da defesa do Léo Jardim, eu já não consegui respirar mais, não sei mais o que aconteceu. Ainda bem que o teu microfone estava desligado, Juninho. Se tivesse ligado, irmão... Ainda bem, porque eu proferi todos os palavrões possíveis ali. Mas Juninho chegou aqui tremendo depois do jogo. Só para deixar claro, Bruno, assim, eu acredito honestamente que o Gabigol foi sincero. Sim. Só tô falando como é o comportamento da internet, das pessoas que ficam tentando procurar. Eu só quis reforçar mesmo. Essa possível situação, porque, óbvio, o Gabigol é um jogador que tem nível para ser titular em qualquer lugar onde ele vai jogar. Só que o Pedro também. Então, assim, isso é um problema pro Tite. Isso é um problema... Isso incomoda ele, né, cara? Óbvio, incomoda qualquer... de fora, ainda mais... Ele é competitivo. Pelo que ele vem fazendo nos anos anteriores, jogando bastante. É o maior ídolo desse time. Ele fica de fora. Qualquer jogador que tá acostumado a jogar muito, fica incomodado. E até pra gente poder conferir também gols do Campeonato Paulista que a gente mostrou mais cedo, só citar aqui rapidinho, a entrada, por exemplo, do Adson, que é um cara que vem do banco, a gente fala tanto dos dois bancos. Esse é um cara que sai com um pouquinho mais de corpo, apesar de ser muito novo e franzino, ele é um cara que traz um pouquinho mais
de repente, impacto na hora da substituição. Não fez um grande jogo? Não fez, mas também... Eu não acho que ele tenha entrado mal também, assim, entrou há pouco tempo. O Juninho falou, não precisa ser falado porque é óbvio, né? Os bancos são o grande peso, né, desse clássico, né? O time titular do Flamengo é melhor, obviamente, mas quando você entra com o Gabigol, o Bruno Henrique, com o Luiz Araújo, e o Vasco não consegue responder à altura, porque é muito difícil responder à altura, a gente vê essa diferença que hoje é muito grande. Então, assim, o Adson é um jogador que, na minha cabeça, veio para ser titular do Vasco. Tá. Porque o Vasco não tem essa opção de velocidade no time. E o Vasco precisa ter essa opção de velocidade. Sofreu isso no primeiro tempo, né, Casé? Muito, precisa ter esse escape. O Vasco não isso tem. em outros jogos. O Vasco não tem. E, assim, também pesa a saída do Jair no primeiro tempo. O Jair é um jogador importante, está um dinamismo importante para o Vasco. O Vasco jogou um clássico inteiro com Zé Gabriel e Matheus Carvalho no meio campo. Não é o meio campo ideal, como eu falei, mas que jogaram muito bem. Eu não vou ser corneteiro aqui, mas o Zé Gabriel deixou a Arrascaeta sozinho no lance do pênalti. Graças a Deus, o Léo Jardim defendeu. Mengo, 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 meu eterno amor.